Shalom, pessoal. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pessoal, estou aqui com a Mishneh Torah, tá? Do grande sábio Maimônides. O que é a Mishneh Torah, pessoal? A Mishneh Torah é a explicação das leis, de tudo da Torá escrita, tá? É uma explicação. A Mishneh Torah explica as coisas muito mais profundas que você não consegue ver na Torá escrita. A Mishneh Torah é Torá. Só que é uma Torá que explica a Torá. É bem assim. Bom, vamos entender isso aqui. Antes de eu começar a falar com vocês, eu vou fazer a brahá do café. Para que eu faço a brahá do café, pessoal? Agradecendo a Deus pelo café. Tudo que fazemos, agradecemos a Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehekol nihya bidvaro. E todos aí digam amém. Traduzir, não é? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que criaste todas as coisas com o poder da tua palavra, do teu verbo. Bom, pessoal, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 da Mishneh Torah. O fundamento de todos os fundamentos é o pilar da sabedoria, é saber que há um ser primordial, que trouxe à existência tudo que existe. Tudo que há nos céus e na terra, e entre eles só veio a existir pela verdade da sua existência. Bom, pessoal, olha só que interessante. Primeiro, para a gente começar a entender as coisas dessa existência, nós temos que entender que tudo foi criado por Deus. Todas as coisas. Não há Deus fora de Deus. Não há Deus fora de Deus. Deus é o criador de toda a existência. De tudo. De tudo. Então, o primeiro passo é crer num ser primordial que criou a existência e que tudo nela, que tudo aqui que existe foi ele que criou. Vamos entender isso aqui. Primeiro nós temos que entender, pessoal, vai ficar um pouco complicado, mas vocês vão entender. Nós temos que entender, pessoal, que a existência de Deus não é a nossa existência. Não é a nossa existência. O profeta Isaías, ele diz isso. Lá no profeta Isaías diz isso. Deus, ele fala, os meus caminhos não são seus, os meus pensamentos não são seus. Bom, a existência de Deus não é a nossa existência. Primeiro, pessoal, Deus, ele não tem forma, tá? Aí você me pergunta, mas espera aí, nas escrituras diz que a mão de Deus está aqui, o olho de Deus está ali. Não, isso é uma forma que o escritor, a pessoa que escreveu, o profeta que escreveu, ele está tentando passar para a gente poder entender, compreender que a nossa mente é limitada, pessoal. A nossa mente é limitada. Então a gente não entende. Bom, o grande sábio Maimônides vai dizer para a gente? Que a existência de Deus não é a nossa existência. Vou dar um exemplo aqui. Ele diz aqui no comentário dele. Se eu pergunto para você o que existia antes de toda a criação, aí você vai me responder com certeza, não existia nada. E se eu falar para você que a resposta está errada? Está errada. Aí você vai me perguntar, como assim? Eu vou te explicar. O nada, para existir o nada, eu preciso de um tempo. Eu preciso estar dentro de um tempo, o nada precisa estar dentro de um tempo e de um espaço para ter um nada. Então, eu preciso de um tempo, de um espaço para ter um nada. Agora, se eu falar para você que não tem como, porque Deus ainda não tinha criado a existência, como que vai ter o nada? E agora, pessoal, Deus não tinha criado a existência, então não tinha como ter nada, porque não tinha existência. Se não tinha existência, Deus não tinha criado ainda o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço só foi criado porque Deus criou a existência primeiro, para poder criar o tempo e o espaço. Deus não tinha criado a existência, portanto, não tem como não ter nada. Qual é a resposta correta? Existia Deus. Não tem outra resposta. Então, antes da criação, que tinha? Deus.
Oh, meu Deus, é maravilhoso isso. Quando começamos a entender isso, pessoal, você começa a ver a grandeza de Akadosh Baruch Hu, o Criador de todas as coisas. Portanto, pessoal, antes de tudo, tinha Deus. Tinha Deus. Deus criou o potencial para a existência de tudo. Deus criou a existência, pessoal, para depois começar a criar tudo que existe. É Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar fora do tempo e do espaço? Se eu falar para você, você consegue imaginar sem passado e sem futuro? Sem presente e sem futuro? Não tem como imaginar, a mente não consegue, pessoal. A mente não consegue. Você consegue imaginar sem tempo, sem espaço, sem nada? Não consegue. Então, antes da criação, existia Deus. Tinha Deus. Tinha Deus. Depois que Deus criou a existência, aí sim você pode falar que não tinha nada. Depois Deus começou a criar. Entendeu, pessoal? Olha o comentário dele aqui. Olha o comentário, vou ler o comentário dele aqui. De fato, até mesmo o termo nada é inapropriado, pois implica que havia um espaço vazio e a esfera de preenchimento, ou seja, se eu falar que não tinha nada, eu estou falando ainda que tinha um espaço vazio. Não tinha espaço porque não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha espaço porque não tinha existência. Você está entendendo? Por isso que eu não posso falar que tinha nada. Não tem como falar. Então a única resposta é: tinha Deus. Acabou. Tinha Deus. Antes de tudo, toda a criação tinha o quê? Deus. Voltar. A concepção da Torá, da criação ex nihilo, ou seja, criar nada do nada, implica que Deus trouxe à existência não só tudo que existe, mas até mesmo a própria existência. Deus criou a existência para poder criar as coisas que existem. Oh, meu Deus! Baruch Hashem, isso é maravilhoso, pessoal. Isso é Deus! É Deus! Aí eu fico pensando assim, se as pessoas entendessem a grandeza do Akadosh Baruch Hu, do Eterno, não ficava com medo dessas coisas que tem por aí, gente. Você imagina. Você consegue imaginar? Não consegue, eu também não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar. A mente da gente é limitada. Não se culpe não se você não consegue entender, que às vezes eu também não entendo. A mente nossa é limitada, pessoal. O Criador de todas as coisas, criou a existência para poder existir as coisas que existem hoje. Aí eu posso me atrever e falar para vocês que o Criador criou a existência. Portanto, presta atenção para você não entender errado o que eu vou falar aqui. O Criador criou a existência. Portanto, ele está acima da sua criação, acima da criação. O Criador, vou repetir. O Criador criou a existência. Portanto, a existência está aqui. Portanto, o Criador está acima da existência. Eu posso me atrever e falar que, portanto, se ele está acima da existência, ele não existe. Ele não existe, pessoal. Ele é. Deus está acima da criação, da existência. Ele está acima da existência. Portanto, ele em si não existe. Ele é Deus. Ele não existe, ele é Deus, ele está acima da criação, ele está acima da existência. A existência é criação de Deus. Então, todas as coisas, vai complicar mais um pouquinho aqui, pessoal. Todas as coisas existem porque Deus criou a existência. Portanto,
Todas as coisas existem em Deus, mas Deus não está nesse tempo, no espaço. Deus não pode ser detectável, estudável, palpável. Deus não pode ser estudável. Deus não pode ser medido. Deus não pode ser apalpado. Portanto, Deus está acima da criação. O que existe é o ser humano. Isso existe, que é estudável, tocável. Portanto, Deus está acima da criação. Deus está acima da existência. Portanto, Deus, ele é um ser inexistente que existe dentro da existência humana. Complicou? É isso, pessoal. Deus, ele é. Deus, ele é. O que tinha antes da criação? Deus. Porque ainda não existia a existência. Deus é Deus. Espero que você tenha entendido. Se complicou, pessoal. Espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe grandemente. Agora, para mim terminar isso aqui, pessoal, a grandeza de Deus não tem explicação. Deus não pode ser estudável. Aí, você está com medo de criatura? Você está com medo de homem? Você está com medo de diabinho? De diabinho? Diabinho? Está com medo de diabinho? Oh, pessoal, vamos acordar para a vida. O Deus que nós servimos criou a existência, pessoal. Criou a existência. E dentro dessa existência está o espaço, o tempo, os sentimentos humanos. Eu sei que complicou um pouco, mas para você ver como Deus é complexo, como é complicado de entender, mas o que Deus permite a gente entender já mostra para a gente a grandeza. A grandeza, não tem palavras humanas, não tem para definir a grandeza de Akadosh Baruch Hu, do eterno, não tem. Aí tem gente que fica com medo de homem, com medo de diabinho, de isso e aquilo, de coisinha. Ô, pessoal, Torá na veia. Torá na veia, você vai ver que você vai crescer espiritualmente, crescer como gente, crescer como ser humano, crescer como adorador, como um verdadeiro adorador ao Deus Criador que deu a Torá ao povo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo!